que é importante a gente pensar no cálculo mental? Muitas das vezes, né, na educação formal, a gente acaba apelando um pouco as questões. Então, na matemática, não é incomum a gente encontrar o ensino da continha, que a gente chama de algoritmo, né? Então, montar a continha. Então, a criança aprende primeiro a montar a continha no caderno e ela fica lá exercitando e muitas vezes ela não está cognitivamente, o cérebro dela não está preparado para isso. E ela tá lá exercitando, fazendo coisas que ela aprende mecanicamente, às vezes não, quando que naquele momento ela precisava de outras coisas. Então, a gente tem que respeitar, né, a capacidade cognitiva da criança naquele momento. Então, o cálculo mental, a gente vai começar nesses 3 passinhos. O primeiro, acreditar, né? Então, eu tenho que acreditar que a minha criança é capaz, então, de realizar o cálculo mental e embutir nela essa minha crença. Então, eu acredito em você. Então, agora a gente vai trabalhar cálculo mental. Não é isso que você está aprendendo lá na escola? Então, a gente vai continuar esse processo também aqui em casa. Depois do acreditar, que é o primeiro passo. Então, eu acreditando, o meu filho já se sente mais confortável, se sente acolhido. Então, opa, nossa, minha mãe, meu pai, minha avó acredita em mim e acredita no meu potencial. Então, eu sou capaz. Então, eu vou me esforçar para que isso aconteça. E aí vai acontecer uma profecia autorrealizadora, se eu investir nesse processo. Então, eu vou respeitar agora o processo. A gente vai trabalhar com cálculo mental de 1 a 10, somando os algarismos de 1 a 10. Mas tem criança que ainda precisa usar os dedos para conseguir somar. Então, se eu falo para a criança assim, quanto que é 5 mais 5? Então, um cálculo mental que a gente considera simples e fácil. Muitas crianças de pronto vão falar 10. Mas tem criança que vai precisar contar nos dedos, né? E contar dedo a dedo. Então, se o seu filho fizer isso, ele está numa fase de que ele precisa do concreto para conseguir internalizar, para conseguir mentalizar esse processo. Então, a gente vai respeitar, a gente não vai julgar, a gente não vai ofender, não. Ele está nessa fase do desenvolvimento cognitivo. Então, 5 mais 5, 10. Ele vai pensar, ele vai contar dedo a dedo, tá? Ele precisa do concreto ainda. Perguntei quanto que é 5 mais 1, aí ele fez no dedo. E aí eu volto a perguntar, quanto que é 5 mais 5? 2 perguntas atrás eu perguntei quanto que era 5 mais 5. Se ele teve que voltar novamente a contar nos dedos, eu vou respeitar esse processo também, porque ele ainda não conserva, ele ainda não conseguiu internalizar, né, gravar lá na mente dele que 5 mais 5 é 10, né, que eu tenho 5 e adiciono 5. Então, eu vou respeitar esse processo. Da mesma forma, pode ser que o seu filho, para ele seja muito pouco, adicionar só os algarismos do 0 ao 9. Então, eu vou começar a estimular o mental com números maiores. É óbvio que tem os marcos que são mais fáceis, né? Então, as crianças, por exemplo, aprendem antes 10 mais 10, 20 mais 20, 30 mais 30, 40 mais 40, né? Então eu vou sondar com a minha criança. Ela precisa ainda dos dedos? Então eu vou facilitar e vou começar com soma, que o resultado seja 10. A criança ficou craque, então eu posso aumentar. Da mesma forma, a criança que está num pensamento um pouco mais avançado, que ela consegue contar sem precisar do apoio dos dedos, ou eu estou falando dos dedos, né? Mas isso também é qualquer material concreto, então precisa de palito, precisa de desenhar, a gente já consegue passar para outras. Então, a minha sugestão hoje para vocês é trabalhar diariamente com o cálculo mental. E aí vocês vão observar o avanço que a criança vai ter lá
no registro, que é a continha escrita, que é o algoritmo, como a gente chama na matemática.